Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo! Começamos hoje a nossa disciplina de Operações de Cooperativas. Ao longo da disciplina estarei aqui eu, professora Denise Tontiucci, e comigo estará também a professora Adriana. Oi, professora, tudo bom? Tudo bem, professora? Então, mais uma disciplina, né, do nosso curso, e ela também vai ser útil no planejamento da cooperativa de vocês. Vocês já estão planejando a cooperativa. No semestre que vem vai ter plano de negócios, onde vocês vão utilizar várias dessas disciplinas desse semestre neste planejamento, né, de como a cooperativa de vocês vai funcionar. Então, vocês tiveram planejamento e gestão estratégica, gestão de marketing comigo mesma, né, que foi a professora. Então, isso são subsídios que vocês estão tendo para entender como funciona uma cooperativa, como administrar, como planejar uma cooperativa. Então, prestem atenção, vai ter mais conhecimento para vocês, que vai ser muito útil no planejamento da cooperativa de vocês. Nessa disciplina, a gente vai discutir um pouquinho das operações do dia a dia de uma cooperativa, como elas funcionam. Também vamos tentar entender essas relações que existem entre as cooperativas e a agricultura familiar, a inclusão social, a responsabilidade ambiental. Vamos ver a nossa ementa? Na nossa ementa a gente vê ali que nesse conteúdo nós vamos discutir um pouquinho questões de operações de cooperativas, vamos falar de conceitos e definições, coisas que a gente já vai ver na aula de hoje. Vamos falar de contratos e relações contratuais das cooperativas. Vamos ter um tópico de discussão sobre a agricultura familiar. Vamos falar de cooperativas e mercados institucionais. A gente vai tentar entender um pouquinho o que são esses mercados institucionais. Vamos falar de logística na comercialização via mercado institucional e outros canais de distribuição. A gente vai ter um momento de discutir o processo de beneficiamento e processamento, esse que é o processo de agregar maior valor, de transformar um pouco mais o produto, principalmente acontece com o produto agrícola, e é tão importante, tão atual, tão relevante para a região aqui do nosso estado de Rondônia. Vamos falar de comércio justo e vamos falar de comércio ético. Vamos ter uma discussão sobre operações de cooperativas e a sua inclusão social, sobre sustentabilidade e cooperativismo. De um modo geral, os objetivos da disciplina são ligados a compreender as operações das cooperativas e como elas podem auxiliar na sustentabilidade da cooperativa, com foco nas cooperativas agrícolas e agropecuárias. Também temos como objetivo conhecer as operações cooperativistas, especialmente as agrícolas e agropecuárias, além de entender o papel das operações na sustentabilidade das cooperativas. Falando um pouquinho especificamente da nossa aula de hoje, temos a nossa teleaula número 1. O nosso conteúdo da aula de hoje será Operações de Cooperativistas, Conceitos e Definições. Vamos falar também de contratos e relações contratuais das cooperativas. Então, a parte bem básica, bem importante. Os objetivos da aula de hoje incluem a questão de conhecer os conceitos das operações de cooperativas, definir os conceitos de lucro e sobra, que nós vamos bater um pouquinho nessa tecla, a diferença que existe entre lucro e sobra, e identificar os aspectos referentes a contratos e relações contratuais das cooperativas. Então, gente, começando o nosso conteúdo, a gente vai ver essa questão de operações de cooperativas. É operação de cooperativa tudo aquilo que é realizado dentro de uma cooperativa. Todas as ações. As atribuições estão ligadas a todo um aparato legal que exige no nosso ordenamento jurídico e que vai trazer tributação de acordo com a legislação vigente. Também vamos ter a questão de caracterizar o que caracteriza uma cooperativa, o que diferencia uma empresa regular de uma empresa cooperativa. A gente pode conferir no slide que tudo é realizado pelos cooperados através das cooperativas. Então, é o cooperado a figura principal que realiza as ações da cooperativa. Suas operações, que são realizadas e tributadas de acordo com as legislações vigentes. Operações que caracterizam o ato cooperativo, que podem ser realizadas apenas por cooperativas. A gente vê primeiro que, para conceituar definições de cooperativas,
operações de cooperativas, iniciamos tratando da diferença entre lucro e sobra, dos aspectos contábeis da empresa cooperativa e dos atos cooperativos e não cooperativos. Primeiro, então, vamos falar de lucro e sobra? Eu gosto muito desse conceito. Esse conceito diferencia muito a questão de como funcionam as empresas regulares, normais, empresas mais comuns, igual a gente conhece, né? E as empresas que são organizadas na forma de cooperativa. Existe uma grande ideia por trás. A ideia é a seguinte: toda vez que a gente se reúne numa cooperativa, a gente está juntando várias pessoas para prestar um serviço de uma maneira mais prática, mais econômica, mais viável, vantajosa para todos. Imagina, por exemplo, que a gente fez um grupo de pessoas, a gente se uniu, produtores de café, e juntos nós vamos formar uma torrefação de café. A gente contrata pessoal, compra um maquinário, prepara uma instalação e contrata, então, prepara toda a nossa empresa de torrefação de café. Ali, quando a gente vai torrar o café, a gente precisa fazer uma individualização dos preços. Então, apesar de ser uma cooperativa, essa cooperativa vai cobrar uma taxa referente a cobrir os seus custos toda vez que a gente for fazer a torrefação dos cafés. Como que vai funcionar isso? Vamos imaginar, por exemplo, assim, a gente tem a nossa empresa, vai estar organizada lá a nossa torrefação de café. Na hora de fazer a torrefação de um saco de café, a gente pode cobrar um preço especial, ligado aos nossos custos operacionais. Digamos que a gente vai cobrar um preço assim de R$20 cada saca de café que for torrada. É um valor fictício, tá, gente? Só pra gente ter uma ideia. A ideia aqui é que esse valor deve cobrir todos os custos fixos, a depreciação e todos os custos variáveis da nossa empresa cooperativa. Só que imagina que você agora está trabalhando dentro dessa cooperativa e vai definir esse valor, vai achar qual é o valor da taxa de torrefação de café. Como que você vai achar esse valor? A gente vai usar nossos conhecimentos que a gente adquiriu na disciplina de contabilidade, alguns conhecimentos da disciplina de economia, de administração também, mas o que a gente vai somar aqui é a ideia de que a gente precisa também pensar não só em cobrir os custos, mas também agir com precaução. Agindo com precaução, a gente vai botar um valor que talvez seja um pouquinho maior do que aquele valor mínimo para a empresa funcionar sem falir. Então, talvez a empresa conseguisse torrar o café por R$18, ou 15, ou 16, mas é melhor que você cobre 20 cada saco de café torrado, porque assim você garante a sustentabilidade, a viabilidade da empresa, você garante que ela não vai falir se ela tiver qualquer probleminha. Normalmente é assim que as cooperativas fazem. Aí, ao longo do ano, a gente vai ter vários cooperados indo na torrefação de café, torrando, pagando esse valor. E muitas vezes o que ele está pagando cobre não só todos os custos, mas também no final do ano sobra. Esse valor que sobra é um valor que vai ser utilizado para fazer fundos que vão estar ligados ao reinvestimento dentro da cooperativa e fundos também ligados à questão de capacitação do cooperado. Mas em sua maior parte, esse fundo de sobra será devolvido para o cooperado. Você já ouviu falar, por exemplo, que os bancos cooperados, por exemplo, Sicoob, distribuem dinheiro no final do ano? Eles fazem uma assembleia, distribuem seus dinheiros. Muitas vezes a gente se refere a isso como lucro. A ideia aqui é que eu queria comentar com vocês, às vezes um conceito um pouco parecido com a noção de lucro, só que quando você pensa na lógica de por que esse valor é formado, você compreende como que esse valor é uma sobra. As sobras são devolvidas e não são taxadas, ela não é um tipo de rendimento, ela não é uma renda extra do cooperado, ela é simplesmente uma devolução de um valor que foi cobrado a mais para a prestação do serviço da cooperativa. Esse valor foi cobrado a mais muitas vezes pelo princípio da prudência, porque a gente não quer cobrar um valor muito baixo na hora de prestar o serviço, arriscando a sustentabilidade da empresa cooperativa. E ele deve ser devolvido porque todo o dinheiro que vem do cooperado para exercer a função da cooperativa, ele não pode ser utilizado com outras funções, ele não está ali para o enriquecimento da cooperativa. A cooperativa tem essa função de simplesmente sanar as atividades que ela teve o intuito de ser formada. Vamos ver no slide como isso aparece para a gente? Vai ver assim, vivemos num sistema capitalista de produção. Esse sistema define a forma como produzimos e trocamos, como comercializamos todas as mercadorias e serviços. O sistema esse é voltado para o alcance da meta específica e essa meta é o lucro. As empresas são formadas com o objetivo de dar lucro.
Esse comportamento em busca do lucro é racional e planejado. Orienta-se pelas leis de mercados, de compra e venda de bens e serviços. Baseia-se nos princípios das empresas privadas, cujo objetivo é sempre esse de obter lucro. Por outro lado, existem empresas que atuam em outra lógica. Esse outro pensamento baseia-se em valores éticos de transparência, solidariedade, democracia, igualdade e responsabilidade. A valoração do indivíduo é maior que a do capital. Essas empresas são as cooperativas. As cooperativas procuram promover um equilíbrio dinâmico entre a satisfação pessoal e a satisfação coletiva, paralelamente aos resultados econômicos e sociais da organização. Esse é um ponto bastante chave. Cooperativa não existe somente para a satisfação dos interesses econômicos, ela existe também para além dos interesses econômicos, para o equilíbrio da satisfação pessoal e satisfação coletiva. Então, isso aí é um tópico, por isso que a gente faz a formação do cooperado, por isso que ele tem cursos e especializações dentro da cooperativa, e a gente vai ter uma relação entre empresa e servidor muito diferente na cooperativa do que é nas empresas comerciais. Vamos falar diretamente das diferenças entre lucros e sobras. A confusão entre os conceitos de lucro e sobra parece surgir da desconfiança da possibilidade de existirem organizações baseadas em um pensamento diferente do comum, das empresas comuns que vivem baseadas apenas no lucro e nas satisfações individuais, e nunca nas satisfações coletivas. Essas empresas comuns são organizações que têm como base o capital investido e o seu principal objetivo é o lucro. Esse investimento pode ser realizado por uma só pessoa ou por um grupo de pessoas, que nesse caso são os sócios da empresa. Estes sócios reúnem-se em um empreendimento de forma a aumentar o montante investido na empresa e, com isso, aumentar o retorno desse investimento. Nesse aumento, esse excedente do capital investido é conhecido por lucro. Então, as empresas capitalistas que nós conhecemos, elas têm normalmente esse formato, quando alguém abre um supermercado, ou quando alguém abre uma empresa de prestação de serviço, uma consultoria, ou até uma torrefação de café privada, o objetivo sempre é aumentar o capital e assim produzir o lucro. É muito comum a gente encontrar várias empresas assim, e quando a gente vê a cooperativa, a gente vai ter que entender que existe toda uma outra lógica por trás. A gente vê que nas cooperativas, toda atividade econômica e empresarial, seja de grande ou pequeno porte, tem seu sentido no lucro, nas empresas comerciais regulares, na produção de um excedente para a satisfação das necessidades básicas do investidor. O lucro é o principal objetivo das empresas, que mantém seu foco na produção e na constante maximização dos lucros. Esse é o interesse normal das empresas capitalistas. Nós estudamos a disciplina de economia regional, a gente viu que existe muito essa questão dos interesses individuais das pessoas, de aumentarem sua rentabilidade, aumentarem o lucro, e a gente observa isso nas empresas mesmo, isso é normal, é assim que funciona o nosso capitalismo. Mas a gente vê que a maximização do lucro é o aumento permanente da lucratividade nas atividades econômicas realizadas pelas empresas. Aumentar ao máximo, aumentar permanentemente, cada vez aumentando mais. Essa é a lógica do capitalismo. Em resumo, o lucro é a diferença entre o custo total de produção ou de transformação de determinado produto ou serviço e o total da receita gerada pela sua comercialização. Vamos supor, a gente tem aí uma empresa que teve um faturamento de R$1 milhão ao longo de um ano. Quais foram os custos dessa empresa? Se os custos foram 900 mil, o lucro foi a diferença entre 1 milhão e 900 mil, que no caso aí é R$100 mil. A gente consegue entender essa lógica, As empresas foram feitas para dar lucro. Quando a empresa não dá lucro, ela tem a tendência a falir e fechar as portas. A gente vê que o lucro é obtido por meio da diferença entre os custos e as receitas, desde que as receitas sejam superiores aos custos. Se as receitas forem inferiores aos custos, há o prejuízo e não o lucro. Entende-se receita como o valor recebido pela comercialização de determinados produtos ou serviços. E os custos são os recursos gastos para a produção ou transformação de determinados produtos e serviços.
Logo, o sucesso de uma empresa depende do lucro que ela consegue obter durante a sua existência. Acho que essa é uma lógica que a gente entende bastante, né? Não existe empresa que se mantenha aberta sem gerar lucro. As empresas comerciais têm esse objetivo, têm esse foco no lucro, então é para isso que elas existem. A empresa capitalista pertence aos investidores, aos que fornecem o dinheiro para adquirir os meios de produção. Por isso, sua única finalidade é dar-lhes lucro. O maior lucro possível em relação ao capital investido. E aí, quando a gente tem uma empresa dando mais lucro que outra, ou algum ramo dando mais lucro que outros ramos, o que a gente tem normalmente é uma migração de várias fontes de capital que saem de setores que estão sendo menos lucrativos e migram para esse setor mais lucrativo. Por exemplo, hoje em dia a gente tem várias empresas na área de informática que estão dando muito lucro. E outras empresas que usam tecnologias mais antigas, por exemplo, uma imprensa de papel, uma empresa que vai fazer uma gráfica, que vai fazer impressões de papel, que estão dando menos lucro. O que a gente observa no capitalismo? Aqueles ramos que estão dando menos lucro, eles vão diminuindo, vai tendo cada vez menos empresas e menos capital nesses ramos. E aqui a gente vai ter uma migração para as áreas de mercado que são mais jovens e que estão dando mais lucro naquele momento. Isso é bastante comum no capitalismo, é assim que o capitalismo funciona. E esse é um dos mecanismos que faz com que o mercado produza os produtos que a gente quer consumir, a gente como consumidor. Imagina se você tivesse que sentar e fazer um trabalho de casa, de descobrir tudo que o Brasil vai produzir no ano que vem. Todos os alimentos, todos os produtos industrializados, todos os serviços. Olha que trabalho difícil. É muito difícil realmente adivinhar o que a gente tem que produzir para satisfazer a necessidade da população brasileira. Uma coisa que a gente vê assim como um indicador dessa produção é a questão do preço e do lucro. Tudo aquilo que a gente deseja muito sobe de preço. Se aparece uma reportagem na televisão falando assim, a laranja é um produto muito bom para a saúde. Veja essa cidade no interior do Rio Grande do Sul, onde as pessoas vivem até 130 anos, consumindo 5 laranjas por dia. Eu imagino que o que vai acontecer é que as pessoas vão correr para o mercado, comprar muitas laranjas, buscando essa longevidade, essa qualidade de vida prometida. E o que a gente vai assistir é o preço da laranja subir no mercado. E com isso aumenta o seu lucro. Como resposta a esse aumento de lucro, a gente vai ter outros investidores que vão migrar sua produção para produzir mais laranjas. Talvez outros produtores agrícolas que vão deixar de produzir o seu produto para produzir mais esse produto que está dando lucro. Isso é um mecanismo comum dentro do capitalismo, que é o que equaliza as produções e faz com que a gente produza aquilo que a população está disposta a consumir. Mas nas empresas cooperativas a lógica é diferente, né? Então vamos falar um pouquinho mais do capitalismo ainda. O poder de mando na empresa capitalista está totalmente concentrado na mão dos capitalistas ou dos gerentes, por elas contratados. Lembrando que essa é uma das principais diferenças entre uma empresa comum e a empresa cooperativa, na qual cada cooperado tem o mesmo direito de voto dos demais nas decisões da empresa, independente do capital investido. Então, o direito único de voto traz uma distribuição de poder diferente. Cooperativa é uma associação autônoma das pessoas unidas voluntariamente para satisfazer suas necessidades e aspirações. Aspirações essas que são econômicas, sociais e culturais, comuns por meio de uma empresa democraticamente controlada. Em relação aos lucros, o artigo 3º da Lei de Cooperativismo, que é a Lei número 5.764, que data de 1971, elucida que celebram contratos de sociedade cooperativa as pessoas que participam reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum, sem objetivo de lucro. Então, vou dar um grifo especial aqui a essa última parte desse artigo, que fala sem objetivo de lucro. Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Você que está aí assistindo a nossa aula. Uma empresa cooperativa dá lucro? Responde para a gente. A professora Adriana está aqui, ela quer saber a sua opinião. Uma empresa cooperativa dá lucro? O que vocês acham? Você acha que dá? A gente está vendo aqui uma estrutura que explica que no capitalismo as empresas foram feitas para dar lucro, elas são voltadas ao lucro e que isso é uma coisa que faz o capitalismo funcionar.
Sem a questão do lucro, o capitalismo começa a ruir, porque as empresas não têm outro foco senão o resultado econômico. Já as empresas cooperativistas, elas têm outra ótica, outra função, outra finalidade. Como qualquer organização, existem custos de manutenção na cooperativa. Esses custos são aluguel, energia elétrica, equipamentos, que devem ser pagos pelos associados cooperados. Este pagamento efetiva-se por meio da cobrança de uma taxa de administração proporcional aos serviços utilizados pelos cooperados na cooperativa, pelas operações realizadas por cada cooperado. Vamos falar um pouquinho dessa parte aqui, desse segundo parágrafo do slide, que fala? Então, pagamento efetivado por meio da cobrança de uma taxa de administração proporcional ao serviço utilizado pelo cooperado na cooperativa. Apesar do cooperado ter essa relação de que numa cooperativa, cada cooperado tem um voto, o que a gente observa é que isso não é a mesma proporção que existe para a relação dos custos que vão ser arcados dentro da cooperativa. Como que funciona a questão dos custos? Eles não são distribuídos igualmente por cada cooperado. Os custos de produção de uma cooperativa são distribuídos de acordo com a utilização dos serviços da cooperativa ou de acordo com a produção dentro da cooperativa. Funciona mais ou menos assim. Quando você decide ser cooperado, você está entrando numa sociedade onde você tem custos privilegiados, um valor mais baixo do que o valor de mercado para você atingir uma prestação de serviço que você necessita. Naquele meu exemplo da torrefação de café, você provavelmente, se você faz essa cooperativa, junta-se com outras pessoas que têm esse interesse, você vai conseguir torrar o seu café por um preço menor do que o preço de mercado. Por outro lado, quando a gente tem uma cooperativa de trabalho, você vai ter uma rentabilidade maior pelo seu trabalho prestado dentro da cooperativa. E os rendimentos ou os custos, eles vão ser distribuídos de acordo com o seu trabalho e a sua dedicação dentro da cooperativa. Então, no caso da torrefação de café, a gente vai ver que quanto mais café você torra ali, maior vai ser o custo que você vai ter que pagar, vai ser de acordo com a utilização daquele serviço. E no caso da prestação de serviços, imagina que a gente tem uma cooperativa aí de costurar lençóis para uma sociedade que a gente vai vender esses lençóis por um preço menor. Então, cada costureiro que está ali costurando nessa cooperativa vai receber rendimento de acordo com a sua produção. A gente vê então que a taxa de administração, que essa taxa paga, por exemplo, no meu caso da torrefação de café, é a fonte de receitas da cooperativa para pagar as suas despesas. Quem decide o tamanho dessa taxa da administração são os próprios cooperados, e essa decisão é feita em assembleia. Na assembleia, são apresentadas e analisadas todas as informações contábeis da cooperativa pelos seus gestores financeiros. Essa taxa de administração é cobrada anualmente e, ao final do exercício contábil, referente a um determinado ano, faz-se o fechamento das contas e a prestação de contas aos cooperados em Assembleia Geral. Caso, após o pagamento de todas as contas da cooperativa, ou seja, todas as despesas da cooperativa, sobre dinheiro, essas sobras terão seu destino definido de forma coletiva em assembleia. Acho que esse é o ponto máximo que eu queria chegar nesse primeiro tópico da aula de hoje. Hoje a gente está querendo definir a diferença entre lucros e sobras. Eu quero saber para você se essa definição está ficando clara. Lucro é o objetivo da empresa capitalista, é esse aumento da produção de investimentos, né, que as empresas fazem. Sobra acontece nas empresas cooperativas e acontece quando a gente cobra uma taxa um pouco maior do que aquela suficiente para cobrir todas as despesas de funcionamento da empresa cooperativa. Ficou claro? Professora, você acha que ficou claro essa definição? Então, professora, então essa sobra ao final do ano, em assembleia, os cooperados podem decidir se querem que essa sobra seja reinvestida na própria cooperativa ou se querem redistribuir essa sobra para os cooperados. Uma parte pode ser distribuída para os próprios cooperados
e outra parte pode ser reinvestida, por exemplo, no melhoramento da cooperativa. Seria isso? Isso, excelente observação. Parte dessa sobra é obrigatoriamente parte de um fundo que a empresa cooperativa tem que ter. Esse fundo é como se fosse um colchão de segurança que vai garantir seguranças para próximos investimentos, para a saúde vital da cooperativa. Inclusive tem uma parte legal que garante que parte dessa sobra seja reinvestida em capacitação para os seus cooperados. Mas a maior parte das sobras, cerca de 85%, pode ser redistribuída. É importante essa palavra, não é deve ser redistribuída, ela pode. E se ela vai ser redistribuída ou não é uma coisa decidida em assembleia. Novamente, vão se reunir em assembleia, os cooperados vão ver se a gente redistribuir, fica quanto para cada um. E se a gente reinvestir, o que a gente pode fazer com esse reinvestimento? Podemos comprar uma máquina nova, podemos alcançar uma nova estratégia de marketing para alcançar novos mercados com novos produtos. Então, é discutido a estratégia do que fazer com esse valor, se a gente vai investir mais capital dentro da própria cooperativa para fazer assim ela crescer, ou se a gente vai redistribuir para os sócios, para os cooperados e para eles terem de volta esse dinheiro que eles pagaram a mais, na forma de sobra. Então, professora, a gente fica pensando assim, essa é a grande diferença entre uma empresa comum, vamos chamar assim, né, como está na aula, da empresa cooperada. Ocorre que na empresa comum, tudo que sobra, entre aspas, na verdade, fica com os donos ou com o dono da empresa, né? Que é o lucro. E os seus funcionários, em geral, eles não têm nenhuma gerência sobre o que vai acontecer com aquilo ali. Se deveria ser investido em alguma coisa interessante para a empresa, quem vai decidir vai ser o dono da empresa. Essa diferença que tem entre a cooperativa a princípio pode parecer muito interessante. Nossa, eu mesmo posso decidir sobre o que a gente vai fazer com o que sobrar, mas isso também implica na responsabilidade, né? Você não é mais um empregado que você só vai lá, faz a tua parte e vai para casa. Você tem que ajudar a pensar no negócio, a ver o que é necessário para o negócio progredir. Você é dono do negócio, Sim. Você é dono da cooperativa, então implica num trabalho maior de pensar o negócio, mas por outro lado também num resultado melhor. Porque ao invés da sobra ir apenas para uma pessoa ou outra, aquela sobra fica, né, com os donos, que são os cooperados. Muito perspicaz esse comentário. Essa é uma grande diferença mesmo e exige uma diferença de mentalidade. Imagina, se a empresa não fosse sua, se você não está numa cooperativa, você está numa empresa comum, e alguém fala, temos esse valor de lucro aqui que a gente pode ou distribuir ou reinvestir. A sua lógica seria pedir distribuição desse valor, você quer participação nos lucros. Agora, quando você é dono da sua cooperativa, quando você é sócio de uma cooperativa, quando você é um cooperado, você não pode pensar só no curto prazo, não pode pensar só naquele ano, naquele valor. É importante pensar na sustentabilidade da cooperativa, no que ela precisa para ela existir ao longo do tempo, para ela continuar crescendo com qualidade, para ela ter presença no mercado. Então é preciso realmente uma responsabilidade na hora de tomar decisões quando a gente fala de uma empresa cooperativa. A gente vê assim, que também são acertadas as formas de cobrir as despesas e a definição de novos investimentos. Lembrando que a cooperativa é uma organização de pessoas em que cada cooperado tem direito a um voto nas assembleias gerais, independente do tempo que o cooperado integra a cooperativa ou do capital investido na organização, aquele capital que a gente chama de quota-parte. Se os cooperados decidem que as sobras devem ser retornar aos cooperados, não se configura uma distribuição de lucro, mas sim uma devolução de recurso que foi adiantado pelos cooperados à cooperativa e que não foram utilizados. É bem importante essa definição, isso tem repercussões até tributárias, o lucro é tributado, segundo a nossa legislação, e a sobra não. Sobrou dinheiro, a cooperativa devolveu para o seu cooperado, isso não tem tributação de renda, porque não é uma renda nova, é uma devolução de um recurso que o cooperado adiantou à cooperativa. Em síntese, sobras e lucros têm diferenças em relação à sua origem e ao seu cálculo, além de diferenças em relação à tomada de decisão em relação ao seu destino. Dessa forma, considera-se que são substancialmente questões diferentes. Lucro é diferente de sobra e cooperativa tem sobra, não tem lucro.
As organizações com fins lucrativos valorizam o capital. Já as organizações cooperativas valorizam as pessoas e seu trabalho, contribuindo para a construção de um mundo mais justo, incluso e humano. E essa é a síntese do que a gente queria discutir sobre a diferença entre lucros e sobras. É isso que a gente vai falar sobre esses dois assuntos. Eu espero que tenha ficado bastante claro. Se restou qualquer dúvida sobre a diferença de lucro e sobra, pode mandar pra gente, traz essa dúvida aqui, a gente pode ler aqui no ar. Se não der pra gente discutir agora, a gente comenta na hora da interação, tá bom? Vamos começar o segundo tópico da aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre contratos e relações contratuais das cooperativas. A base das empresas cooperativas é a ajuda mútua, a solidariedade, a democracia e a participação. As cooperativas diferenciam-se das demais empresas por serem, ao mesmo tempo, uma associação de pessoas e também uma empresa. Logo, para desempenhar bem seu papel, devem equilibrar essa dupla característica, o aspecto social e o aspecto econômico. Os princípios atuais de cooperativismo são esses: a adesão livre e voluntária, a gestão democrática, a participação econômica dos membros, a independência e a autonomia, a educação, formação e informação, a intercooperação e a não flutuação do quadro social, entre outros princípios. E a gente vê que o empregado, ele tem um conceito bem diferente do cooperado. O conceito legal de empregado está contido no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT. E esse conceito é o seguinte: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob dependência deste e mediante salário. Uma empresa cooperativa, ela pode sim ter empregados. Além disso, sobre o empregado, a gente observa-se como requisito básico para caracterizar a relação de emprego a pessoalidade, então tem que ter aquele contrato com aquela pessoa. A onerosidade, o serviço é pago, não é um serviço gratuito, não é igual pedir um parente para te ajudar, não, é um serviço pago, serviço econômico, é uma transação econômica. A não eventualidade da prestação. Se você contrata, vamos supor, a ajuda de alguém para fazer um serviço bem eventual na sua casa, de vez em quando você precisa chamar um encanador para limpar aí os canos que entopem na tua casa, você chama aí 2, 3 vezes no ano, isso não é um serviço contínuo, é um serviço eventual. Serviço eventual não caracteriza emprego, né? O que caracteriza emprego é a constância, não a eventualidade. E a questão da subordinação jurídica do empregado ao empregador. O empregado, então, ele tem que obedecer as diretrizes, os comandos, o que foi indicado pelo seu empregador. Ele tem uma subordinação jurídica, ele tem que agir dentro da empresa de acordo com a orientação do empregador. E, por outro lado, a gente vai falar agora da terceirização. A terceirização é uma coisa que a gente está colocando em oposição em relação ao empregado. Ela constitui-se uma prática empresarial que permite às empresas concentrarem seus esforços em suas atividades essenciais, deixando para terceiros a responsabilidade pela administração e operacionalização dos serviços acessórios à produção principal. Recentemente, vem crescendo muito o interesse pela terceirização por intermédio de cooperativas de trabalho, simplesmente devido à redução dos encargos trabalhistas, que é o pagamento de tributos como o FGTS, encargos como, por exemplo, a exigência do 13º salário, entre outros. Eu quero diferenciar aqui. Vamos supor que você tem uma empresa e você precisa contratar um serviço de limpeza. A sua empresa precisa ser limpa. Você tem duas grandes opções aqui. Você pode contratar um empregado, alguém que vai ter esse contrato direto com a sua empresa, que vai ter esse serviço não eventual, que vai ter essa subordinação legal e que vai prestar esse serviço de limpeza. Ou você pode contratar uma empresa terceirizada. E com esse contrato terceirizado, você se livra de vários encargos e de várias relações contratuais que são bem mais fortes, o que liga o empregado e o empregador. A contratação de uma empresa terceirizada é uma relação contratual mais simples. Ela tem menos obrigações e ela é normalmente menos custosa ou menos arriscada para a empresa que está contratando. Um dos motivos para isso é que aqui no Brasil é bastante difícil o processo de demissão.
você tem uma multa por demissão, você tem custos por demissão. Então, muitas vezes, as empresas optam por contratar apenas os empregados que vão fazer a função principal da empresa e deixar as funções acessórias, por exemplo, a função de limpeza, para empresas terceirizadas. Você contrata essa empresa e você pode formatar o seu contrato de acordo com as suas necessidades. Você pode pedir 2 equipes de limpeza, uma para limpar de manhã, outra para limpar de noite. Você pode pedir uma equipe de limpeza que vem dia sim, dia não. Você pode contratar, então, de acordo com a sua necessidade e você vai ter aí um contrato de terceirizada. O nosso argumento aqui é que tem surgido um nicho de mercado bastante forte na contratação de empresas terceirizadas, que são, na verdade, cooperativas de trabalho. Os cooperados se reúnem, não são empregados da cooperativa, eles são sócios, são cooperados, e eles juntos vão buscar trabalhos nesses contratos de terceirização. A gente vê aqui no slide que, sobre a terceirização, tal fato relaciona-se diretamente com a edição da Lei 8.949, que é uma lei de 94, que introduziu o parágrafo único do artigo 442 da CLT, dispondo que, qualquer que seja o ramo da atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatível entre ela e seus associados, nem entre esses e os tomadores de serviço daquela. Vou tentar traduzir o que está escrito nesse parágrafo, tá? Então, independente do ramo do cooperativismo, nunca existe vínculo empregatício entre o cooperado e a cooperativa. Cooperado e a cooperativa nunca vão ter uma relação de emprego no simples exercício do cooperado dentro da cooperativa. Se a gente está na cooperativa de trabalho, a gente tem uma cooperativa de limpeza, a gente faz limpeza nos lugares. Se eu me associo a essa cooperativa, eu sempre vou ser um cooperado, não vou ser um empregado. E isso traz outro ordenamento jurídico, que são leis mais brandas, que não dão toda a proteção que o empregado tem. E também isso vale para as terceirizadas. Se eu estou nessa cooperativa de limpeza como cooperada e essa empresa é contratada por uma outra empresa, a gente tem uma relação de terceirização e nunca eu, como cooperado, vou conseguir ter uma relação empregatícia no exercício da minha função com a empresa que terceirizou esses serviços. Isso garante uma grande proteção para as empresas envolvidas, seja a empresa cooperativa ou seja a empresa que está contratando a empresa cooperativa. E por muitas vezes isso tem sido utilizado como uma vantagem para a empresa na hora de contratar uma terceirizada. E a gente tem visto aí uma preferência do surgimento dessas empresas cooperativas. Esse é um ramo ainda pouco explorado aqui no estado de Rondônia. Quando a gente está falando dessas relações de contratos, a gente quis trazer essa questão para mostrar, é uma modernidade, eu entendo como uma modernidade que reduz um pouco de direitos dos trabalhadores, mas é uma coisa que está acontecendo no Brasil e que às vezes era uma opção para as pessoas que talvez estejam sem emprego e buscando empregos aqui na nossa economia no estado de Rondônia, essa opção de formar uma cooperativa com o objetivo de conseguir um trabalho terceirizado em outras empresas. Eu dei o exemplo de limpeza, mas vários outros exemplos podem ser dados. Por exemplo, montadores de imóveis planejados podem fazer uma cooperativa e serem contratados por empresas que estão vendendo serviços de imóveis planejados, principalmente serviço, trabalho, qualquer trabalho que você consegue imaginar que exista uma classe, a classe pode se unir, formar uma cooperativa e oferecer seus serviços para as empresas. A gente vê ainda que sobre terceirização, o artigo 90 da Lei 5.764, que é a Lei de 1971, trata das cooperativas, diz que não existe vínculo empregatício entre cooperativa e seus associados e acrescentou ainda, não existe vínculo empregatício entre os associados e o tomador de serviços da cooperativa. Isso é de fundamental importância para compreender como se dão as relações contratuais de fornecimento de serviços pelas cooperativas às empresas comuns, sejam empresas públicas ou privadas. Como conclusão, a gente vê que somente pode ser considerado autêntico cooperativismo aquele baseado nos princípios de adesão livre, gestão democrática, sem fins lucrativos e a prestação de serviços aos associados é exercitado com a ausência dos pressupostos de identificadores da relação de emprego. Não existe vínculo empregatício entre a cooperativa
e seus associados, e nem entre eles e o tomador de serviço da cooperativa. O contrato de trabalho é um contrato realidade. Logo, não são os contratantes que determinam a existência ou não de um contrato de emprego, e sim a existência ou não dos pressupostos do vínculo empregatício, que são pessoalidade, não eventualidade, remuneração mediante salário, dependência e subordinação. Vou tentar explicar o que está aqui, tá, gente? O que é a diferença do contrato realidade e do contrato de emprego, né? O que a gente observa? Muitas vezes a pessoa não assinou a carteira do seu funcionário e ela sente que ela não tem um vínculo empregatício ali. Como a gente está falando de serviço de limpeza, eu vou dar o exemplo ainda do serviço de limpeza. Se você contrata alguém para fazer faxina na tua casa 3, 4 vezes por semana e você remunera só quando a pessoa vai fazer faxina na sua casa, muitas vezes você sente que você não tem um contrato de emprego. Só que a nossa legislação diz que o contrato de emprego ele não está vinculado a assinar um contrato físico ou assinar a carteira de trabalho. O que caracteriza a relação empregatícia é existir na realidade essas características de não ser eventual, de ser mediante pagamento de salário, de ter essa subordinação jurídica entre o empregador e o empregado. Então, se você tem uma diarista que vai na sua casa 3, 4 vezes por semana e você remunera essa pessoa sempre, mesmo que você não assine a carteira, você tem sim um empregado. E com isso, você tem todas as obrigações legais ligadas a ter um empregado. Você deve pagar FGTS, você deve pagar 13º, você deve legalizar. Se você vai fazer, a qualquer momento, essa pessoa pode buscar, enquanto ela estiver dentro do contrato, a justiça para buscar os seus direitos, o seu empregado. Então, isso é uma coisa que acontece muito no Brasil, muitos contratos não são regularmente organizados. Existe a questão dos trabalhadores domésticos, mas não só nisso, em vários ambientes de trabalho, muitas pessoas que fazem trabalho quase eventual, um trabalho que não é todos os dias, acaba tendo uma relação daquela que a gente só paga pelo serviço prestado e não tem essa sensação, o empregador não tem essa sensação de que ele tem um funcionário, não paga todos os direitos, não paga todos os tributos. E isso é uma coisa bastante perigosa, porque pode levar à falência da empresa, porque nossos custos trabalhistas são grandes e são importantes, o trabalhador ele é amparado com seus direitos e quando ele busca a justiça do trabalho, ele vai ter um retorno normalmente um ganho de causa aí na justiça para ganhar todos os seus direitos que não foram pagos quando ele tem essa relação contratual que caracteriza o emprego, mas ele não teve os recolhimentos dos tributos que o protegem, né? Nem todos os direitos. Então, o que eu quero dizer? É mais um argumento porque a empresa busca cada vez mais funcionar na legalidade e uma das estratégias é a terceirização. A terceirização é uma maneira legal de fazer esse contrato que muitas empresas sentem que é eventual, que está ali prestando um serviço e você consegue pagar todos os tributos de uma maneira mais simplificada e você tem uma relação contratual mais simples entre a empresa que está contratando e a empresa que está sendo contratada, que no caso é a empresa terceirizada. Professora, tem umas escolas aqui que estão assistindo a nossa aula e eu queria dar um alô para eles, escolas de Costa Marques, Escola Angelina dos Anjos e Darcy da Silveira, e também a Escola Tom Jobim de Machadinho. São escolas que estão ligadas à nossa aula, estão assistindo e sobre esse assunto tão interessante, né, que é a diferença entre lucros e sobras e como são os contratos nas cooperativas, muito legal. Gente, é uma satisfação saber que vocês estão assistindo a gente aí. Eu que sou aqui do estado de Rondônia, quando eu escuto os nomes das cidades, eu lembro, eu conheço pessoal em quase todas essas cidades, eu sou natural de Rolim de Moura. Então eu fico muito feliz de ver vocês conectados a essa ideia. Eu queria dizer que a gente prepara esse material com muito carinho, pensando em vocês. Fiquem ligados mesmo, comentem com a gente o que você está achando mais interessante aqui da aula, o que é novidade para você, o que você acha que você vai conseguir usar na sua vida, tá? A gente está louco para ler o seu comentário aqui. Bom, continuando nosso conteúdo, a gente fala que a prestação de serviços através de cooperativas estruturadas sem observância dos princípios cooperativistas constitui fraude do direito do trabalho, conforme o artigo 9º da CLT. Vamos explicar o que é isso. Assim como eu estou querendo argumentar para vocês que estruturar uma cooperativa para fazer um contrato terceirizado é um mercado em ascensão, é uma coisa que pode existir, é uma coisa que é uma oportunidade de trabalho.
O que a gente observa na prática também é que às vezes acontece uma estruturação falsa de cooperativa. A gente tem aí, às vezes, uma cooperativa que na verdade não é cooperativa, não teve adesão voluntária, não tem participação democrática. A única coisa que ela tem, na verdade, é o dono de uma primeira empresa que quer contratar os seus funcionários de uma maneira terceirizada, que frauda o surgimento dessa empresa cooperativa para fazer essa relação contratual sem vínculo empregatício. Isso já tem sido observado no Brasil, tem um caso aqui em Rondônia também. Eu queria trazer esse alerta. É muito difícil para a gente que está aqui falando das vantagens do cooperativismo imaginar que tem gente utilizando o cooperativismo para fazer fraude trabalhista. Então, ninguém está defendendo esse tipo de prática, pelo contrário, fica aqui o nosso alerta. Isso não pode ser feito. Cooperativas são coisas sérias, têm objetivos sérios, têm objetivos de melhorar a qualidade de vida da população, não só dos envolvidos, como todo mundo que está em torno da cooperativa. Então fica o meu grande alerta a essa questão. Uma empresa que deseja contratar os seus prestadores de serviços de maneira terceirizada, ela não pode forçar o surgimento de uma cooperativa artificial, cooperativa falsa, para que assim ela tenha esse tipo de contrato sem nenhuma relação empregatícia. Isso é fraude. Então, se você estiver imaginando que isso está acontecendo, se alguém está forçando para trabalhar nessa empresa, você tem que entrar nessa cooperativa, que o contrato vem assim, não é assim que deve funcionar. A cooperativa tem adesão voluntária, ela tem a participação democrática, ela tem uma intenção de existir. Ela não pode existir simplesmente como uma manobra tributária para uma empresa que deseja contratar demais funcionários de maneira sem pagar os direitos trabalhistas. Então, tem que ficar muito alerta para esse tipo de prática, tá bom? Por isso, principalmente nas cooperativas de trabalho, deve-se prestar muita atenção na primazia da realidade, ou seja, no que acontece de fato no cotidiano do trabalhador. Se ele é realmente um cooperado ou um empregado comum da empresa contratante dos serviços. Então, na aula de hoje, gente, a gente tentou dar esse foco sobre a relação contratual das cooperativas. Cooperativas que trabalham no ramo de trabalho têm essa oportunidade de fazer cooperativas, de promover um crescimento por meio da contratação por empresas que estão utilizando seus serviços de forma terceirizada. Esse é um ramo em expansão, essa é uma atividade que a empresa pode exercer de forma regular e legal, e com isso ela pode ter uma oportunidade de crescimento e sustentabilidade da cooperativa. No entanto, precisamos ficar muito alertas, porque a gente não pode deixar isso ser uma forma de manobrar uma fraude. Fica aqui o nosso alerta. Na aula de hoje nós falamos um pouquinho sobre lucros e sobras e falamos sobre relações contratuais de trabalho, relação empregatícia e terceirizada. A gente fica agora com o momento da interação, a gente vai ter a nossa atividade de sala, né, professora? Sim, agora vocês têm que responder, né, atividade de sala, e mandem as respostas para a gente dar uma olhada e verificar a correção depois, ok? A gente está ansioso para ler a sua resposta aqui, por favor, participem. Olá, estamos de volta com a nossa disciplina de operações de cooperativas. A gente vai discutir agora um pouco sobre a atividade de sala, vamos falar um pouco sobre nossas perguntas e respostas. Estamos ansiosos aguardando a sua participação. Professora, a gente já teve algumas respostas no chat? Tivemos algumas, vamos ver agora no decorrer da correção. Aí eu vou ler uma resposta aqui da escola Vinícius de Moraes e Ariquemes, que mandou pra gente aqui uma imagem de uma resposta.
Ah, ótimo. Gente, então vamos começar comentando, né? Na aula de hoje nós começamos falando sobre o que são operações de cooperativas. Nós discutimos que operação de cooperativa são todas as operações que a gente realiza dentro do âmbito de uma empresa cooperativa. Todas são várias ações, então elas estão ligadas à contratação de pessoal, prestação de serviço, cobrança de taxa administrativa para cobrir o custo desses serviços contratados. Ela está ligada também a atividades financeiras, que vão ligar a nossa conceituação de consolidação de despesas, de receitas, que vai levar ao nosso cálculo das sobras. Nós diferenciamos o conceito de sobras e lucros, falamos que as empresas capitalistas têm lucro, que esse é o grande objetivo das empresas capitalistas, das empresas comuns. E o lucro acontece quando a gente tem esse resultado financeiro positivo esperado pela empresa capitalista. Falamos que as nossas empresas cooperativas elas têm sobras, explicamos que as sobras acontecem porque as taxas administrativas são cobradas num valor um pouco maior do que aquele necessário para cobrir todas as despesas e que isso é feito muitas vezes pelo princípio da prudência, a gente quer ser prudente para não cobrar uma taxa administrativa muito baixa que vai levar a empresa cooperativa a uma situação de falência, porque ela não vai conseguir cobrir com as suas despesas. Depois disso, nós falamos um pouco das relações contratuais que existem, falamos dos contratos que existem de vínculos empregatícios. As empresas cooperativas elas podem sim ter empregados, né? Podem contratar empregados para atuar dentro da empresa cooperativa. No entanto, esse vínculo empregatício não acontece entre o cooperado e a cooperativa. Né? Os vínculos empregatícios da cooperativa só acontecem com as pessoas que estão prestando esse serviço, né? Dentro da empresa e contratadas, mas não com o cooperado. Falamos um pouco sobre a terceirização. Terceirização é esse processo de contratação de uma empresa que vai prestar um serviço dentro da sua empresa. Então você pode contratar uma empresa para fazer serviços, principalmente é feito para serviços acessórios, como por exemplo a limpeza, a manutenção, né? A gente pode ter essa contratação. Falamos que esse é um ramo, uma área bastante de atuação para as cooperativas que atuam no ramo de trabalho. É importante para as cooperativas de trabalho atuar também na terceirização. Mas falamos também que deve ser evitada a questão da fraude. Uma empresa não pode forçar o surgimento de uma cooperativa para forçar que os seus empregados, na verdade, sejam cooperados dessa cooperativa para que possam ser contratados pela empresa. Isso aí foge o princípio da realidade, o direito trabalhista vai pela realidade e o vínculo empregatício acontece quando a gente tem essa relação real de não eventualidade, de onerosidade, né, um serviço pago, pessoalidade, aquele serviço com aquela pessoa e não com aquela empresa, e da questão de subordinação legal entre o empregador e o empregado. Resumi tudo bem rápido aqui, né? Espero que ninguém tenha ficado perdido. Bom, isso colocado, eu vou deixar aqui as nossas perguntas que ficaram para a nossa atividade de sala. Espero que vocês possam mandar a sua resposta, porque a gente quer ler a sua participação aqui. Eu tenho uma resposta aqui da aluna Maria Sabrina, de Ji, Paraná, Escola Emburana, sobre o que são operações cooperativas, né? Questão 1. É tudo que é realizado pelos cooperados através das cooperativas, suas operações que são realizadas e tributadas de acordo com a legislação vigente. Operações que carregam o ato cooperativo, que podem ser realizadas somente por cooperativas, apenas por cooperativas. Excelente, bem no ponto, né? Ela foi precisa aí na resposta. Obrigada pela sua participação. Nossa primeira pergunta, então, o que são operações de cooperativas? A gente tem no slide escrito aqui para a gente acompanhar. Então tá aqui a resposta. É tudo o que deixa eu riscar. É tudo o que é realizado pelos cooperados através das cooperativas. Então, quando um cooperado, uma cooperativa de crédito, quando ele faz um depósito, ou quando ele toma um empréstimo, ou quando ele paga uma taxa para pedir um cartão de crédito, tudo isso é uma operação de cooperativas, que foi realizado pelo cooperado através das cooperativas. Então, suas operações que são realizadas e tributadas de acordo com a legislação vigente. Essa questão de tributação é importante. Sobre tributação, nós falamos a diferença entre sobras e lucros.
né? Tem muito a ver com essa questão de tributação e tem a ver com a natureza. Os lucros acontecem nas empresas capitalistas, é o objetivo dos investimentos capitalistas e ele acontece como o objetivo maior da empresa, que é sempre cobrar mais do que os seus custos, não tem nada de mal nisso, né? Mas é assim que funciona. Já as sobras acontecem nas cooperativas. As cooperativas têm sobra, gente. Por quê? Porque as suas receitas vêm das taxas administrativas, as taxas para realizar as tarefas. Aqui no meu exemplo, as tarefas de pegar um empréstimo, de abrir uma conta numa empresa, por exemplo, como cooperativos de crédito, né? Ou de pedir um cartão. Tudo isso são operações que vão ter taxa administrativa e que, se essas taxas forem maiores do que os custos para realizar esse serviço, vai produzir uma sobra. Tudo isso é operação de cooperativa. São as operações que caracterizam o ato cooperativo, que podem ser realizadas apenas por cooperativas. O ato cooperativo só é realizado por cooperativas. Então, a resposta veio em cima, né? Em cima da pergunta. Obrigado pela sua participação, o pessoal de Paraná ativa aí com a gente no chat. Também temos a aluna Janaína que respondeu a segunda pergunta. Ah, é? Como que é? Deixa eu só ver aqui uma coisinha. O chat é difícil, gente, que ele corre rapidinho. Ela também é de Paraná, da escola Emburana. A aluna Janaína, sobre a pergunta, somente os cooperados podem usufruir dos serviços prestados por uma cooperativa? Qual a diferença nas operações de cooperativas para cooperados e não cooperados? Não é somente o cooperado que pode usufruir e utilizar serviços prestados pela cooperativa. Outras pessoas que não fazem parte da cooperativa podem também utilizar seus serviços. A diferença é que os não cooperados pagam pelo serviço o preço normal que pagariam pelo mesmo serviço em uma empresa comum. Excelente resposta. Resposta completa, maravilhosa. É isso mesmo, essa é a síntese do cooperativismo. Por exemplo, aquele exemplo da torrefação de café. Se a gente monta uma empresa para torrar café, é só o cooperado que pode utilizar? Não, as pessoas da sociedade podem sim utilizar, desde que a cooperativa concorde com isso, desde que seja a lógica da cooperativa aceitar esse tipo de pessoas solicitando o serviço. Qual que vai ser as implicações? Normalmente, o cooperado vai ter um preço melhor, ele vai ter um preço que vai só cobrir realmente seus custos, vai estar ali numa situação mais facilitada. Já as pessoas que não são cooperadas geralmente vão pagar uma tabela um pouco maior. Tem outras implicações também. O cooperado sempre vai poder decidir, vai poder votar nos rumos que a cooperativa vai seguir, inclusive nos rumos de expansões de investimentos, do que decidir fazer com as sobras. Então tem um planejamento de futuro que o cooperado está envolvido. E o não cooperado não, a pessoa só vai realmente usufruir dos serviços da cooperativa. Mas normalmente as cooperativas são abertas a não cooperados. Isso pode ser decidido em assembleia também. A cooperativa ela pode se abrir para não cooperados ou se fechar e decidir que só cooperados vão utilizar os seus serviços. É uma coisa a ser decidida. Mais participações, professora? Tem da aluna Thaís da Silva, da Escola Vinícius de Moraes de Ariquemes. Ela respondeu a questão 3. Qual o principal objetivo de uma empresa capitalista? Normalmente é uma empresa coletiva ou de um dono só? E seus rendimentos são distribuídos ou concentrados? A empresa capitalista pertence aos investidores, aos que fornecem o dinheiro para adquirir os meios de produção. Por isso, sua única finalidade é dar-lhes lucro, o maior lucro possível em relação ao capital investido. É muito boa resposta, né, professora? Certíssima aí, de acordo com o que a gente discutiu, né? Tem algum lugar aqui no slide que a gente fala um pouco sobre isso, né? A empresa capitalista ela tem bastante foco na maximização do lucro. Essa maximização de lucro vai acontecer quando a gente considera um movimento constante de aumento da lucratividade da empresa. Esse é o objetivo do capitalismo. Vence no capitalismo quem consegue manter a empresa aberta, dando lucro, de preferência com lucro cada vez maior. Eu não falo isso de forma pejorativa. Eu sou economista por formação, como eu falei, na economia a gente entende que o que faz esse lucro é a flutuação de preços. Né? Os preços às vezes de um produto sobe ou cai, e o fato desse produto subir de preço, muitas vezes ele está indicando a escassez desse produto.
a falta que esse produto está representado na sociedade. Quando um produto está em falta, ele sobe de preço. Isso manda uma mensagem muito poderosa para produtores e para consumidores. Essa mensagem você recebe mesmo que você não saiba nada de economia. Quando um preço sobe, vamos imaginar que o tomate subiu de preço. O tomate sobe de preço. O produtor recebe uma mensagem com essa subida de preço. Qual que é a mensagem que ele recebe? Ele vai querer produzir mais ou menos desse tomate? Né? Normalmente, imagina você é produtor agrícola, você está plantando ali outros produtos, está plantando alface, mas o tomate subiu muito de preço. Você recebe uma mensagem: eu posso plantar tomates, eu posso lucrar mais com isso. O consumidor, ele recebe outra mensagem, uma mensagem com significado oposto. Você faz sua salada todo dia, coloca lá alface, tomate, pepino. O tomate subiu muito de preço. Você, consumidor, você recebe uma mensagem. Qual a mensagem que você recebe? Você vai consumir menos do tomate. Vai fazer uma substituição, vai fazer uma salada com mais folhagens, com mais pepino, com outros vegetais. Assim a gente consegue equalizar um problema que a sociedade está tendo por um desequilíbrio. Porque normalmente quando o tomate sobe de preço é porque ele está escasso no mercado. Lembra dessa palavra, escassez? Escassez significa que ele está em falta, está em menor quantidade do que os desejos, as necessidades humanas para o consumo desse produto. Então, a flutuação de preços na economia, ela vai equalizar essa questão dos desejos de consumo, os desejos de oferta. Ela vai fazer com que esse produto, apesar de escasso, ele vai estar atendendo a sociedade e, por estar escasso, ele está dando uma lucratividade maior para quem tem tomates para vender agora. Só que isso também é uma coisa que vai dar um sinal para o futuro. Quando um produto está com um lucro muito grande, significa que ele está escasso, mas sinaliza para outros produtores migrarem para a produção desse produto. E com o tempo a gente vai diminuindo a escassez, porque vai aumentando a produção desse produto específico, vai equalizando um pouco melhor as necessidades de consumo da sociedade e a capacidade produtiva. Então as empresas capitalistas funcionam nessa lógica. Na economia a gente entende, essa é uma lógica positiva para os mercados funcionarem. No entanto, a empresa cooperativa ela não opera na mesma lógica. O foco na empresa cooperativa é a sociedade, é a comunidade que a compõe. Então a sua intenção é prestar um serviço útil para a sociedade, seja da inserção da atividade econômica, seja também uma reabilitação social, com interesse ambiental, uma questão muito mais sustentável. Né? Temos mais participações, professora? Então, com relação à questão 4, né, para que serve e qual a importância da taxa de administração em uma cooperativa? Nós temos a aluna Maria Sabrina, da Escola Emburana, de Ji-Paraná. Ela respondeu que é a fonte de receita da cooperativa para pagar suas despesas. Muito bom, né? Excelente. As mulheres arrasam, né? Mulherada participando aí. Eu agradeço a participação. É isso aí, a taxa da cooperativa é para cobrir as suas despesas, né? As empresas cooperativas, elas têm despesas, ela tem instalações, né? Tem o local físico da empresa, normalmente ela tem funcionários, ela tem custos para funcionar. Então ela precisa cobrar uma taxa para cobrir esse custo, para pagar esse custo. Se ela não conseguir fazer isso, ela vai entrar numa situação de fragilidade financeira que pode chegar à falência. E isso não é a nossa intenção. Empresas têm que ter um pensamento de longo prazo para ter uma vida sustentável. Para isso ela tem que cobrir os seus custos, né? A taxa administrativa tem esse interesse. Normalmente é uma atividade até um pouco difícil, tá, gente? Calcular a taxa administrativa, é uma grande responsabilidade, né? Existe um conflito de interesses. Né? Os cooperados eles querem uma taxa bastante baixa para melhorar a sua qualidade de vida, para melhorar as suas funções de por que ele montou aquela cooperativa. Só que se a taxa for baixa demais, isso vai colocar a cooperativa numa situação de fragilidade. Ela vai ficar com pouco financeiro, ela pode entrar numa crise, se ela sofrer um pequeno processo, alguma coisa, ela pode entrar numa situação de falência. Pode precisar de uma necessidade de aporte de dinheiro dos sócios, né? Os cooperados podem ter que entrar com mais dinheiro para não falir a empresa. É uma situação muito delicada. E se ela cobrar uma taxa muito alta, ela pode entrar aí um fluxo muito grande de dinheiro que está sobrando, ela pode estar cobrando demais o seu cooperado, um valor que ela não precisava estar cobrando tudo aquilo. Então é uma atividade bastante minuciosa, bastante delicada, exige um cálculo baseado em contabilidade, a questão do ponto de equilíbrio, o ponto que a arrecadação vai cobrir os custos, né? E aí a gente sempre vai ter que calcular isso também levando em consideração os princípios da prudência.
Porque a cooperativa, quando calcula sua taxa administrativa, ela tem que imaginar que ela vai ter um pouco de inadimplência. Inadimplência é aquela questão que acontece quando a pessoa utiliza os serviços, mas não paga por isso, então ela fica inadimplente. Então a gente tem que cobrir a inadimplência. Tem que imaginar que vai ter, às vezes, sazonalidade na utilização dos serviços. Eu digo sazonalidade, eu quero dizer o seguinte: às vezes tem um mês que é muito bom, o serviço é muito utilizado, a gente tem muita gente utilizando o serviço da cooperativa e ela vai ter um fluxo de entrada de dinheiro muito grande. E aí, alguns meses depois, essa entrada é menor e a gente tem uma sazonalidade diferente. A gente tem que ter um valor que vai cobrir tudo, porque o salário é pago todo mês, às vezes o aluguel é pago todo mês, independente da sazonalidade. Professora, eles estão pedindo para colocar as respostas na tela para os alunos. Acho que eles querem copiar. Então a gente pode dar uma revisadinha geral. Tem as respostas aí no meu slide eu não coloquei, mas eu posso escrever. Tá. Se quiser, você pode falar para mim? Eu vou escrevendo. Só queria aproveitar para dar um alô para a professora Edileuza, que ela postou aqui uma foto dela segurando o bebezinho da aluna que está fazendo as atividades. Ah, que legal. Que é a mascotinha da turma. Aí então ela botou: enquanto a mamãe estuda, a professora segura a mascotinha da sala. Legal. Sabe que eu posso deixar no slide a resposta? Essa resposta do primeiro questão eu tenho aqui nesse primeiro slide nosso. Essa é a resposta da primeira questão. Tá? Eu vou apagar para ficar mais fácil para ler. A primeira questão pergunta o que é operações de cooperativas. Aí a resposta está aqui, gente. Se vocês quiserem copiar, essa é a resposta. Tudo que é realizado pelos cooperados através das cooperativas, suas operações que são realizadas e tributadas de acordo com a legislação vigente, operações que caracterizam o ato cooperativo, que podem ser realizadas apenas por cooperativas. Essa é a resposta da questão número 1. Aí a 2 somente os cooperados podem usufruir dos serviços prestados por uma cooperativa? Eu não tenho no slide isso, né? A gente vai ter que escrever. Será que eu deixo só mais um segundinho para ver se o pessoal está copiando? Essa questão número 1? Pode ser. Vou deixar só mais um pouquinho, quem quiser copiar, tá, gente? Tá aqui a resposta, tá? Primeira questão número 1, essa é a resposta. Então, quem quiser copiar, o que são operações de cooperativas? A pergunta é mais ou menos assim, né? Aí a resposta está aqui. Se você quiser copiar, tudo que é realizado pelos cooperados através das cooperativas. Essa já é a nossa resposta. Suas operações que são realizadas e tributadas de acordo com a legislação vigente e operações que caracterizam o ato cooperativo que podem ser realizadas apenas por cooperativas. Então essa é a resposta da questão número 1. Podemos partir para a questão número 2? Sim. Então, tá. Somente os cooperados podem usufruir dos serviços prestados por uma cooperativa? Ou qual a diferença nas operações de cooperativas para cooperados e não cooperados? Então, primeira resposta aqui a gente falou não, né? Não é somente. Vai depender um pouco da questão da decisão da cooperativa. As cooperativas podem ser abertas ou fechadas. Então elas podem decidir, né? Tá dando para entender essa minha letra? Uhum. Esse quadro é um pouquinho diferente. Ou fechadas em relação à prestação de um serviço, né? Para um não cooperado. Então, a ideia aqui é entender que isso é uma coisa que pode ser decidida dentro da cooperativa. Eles podem decidir aceitar ou não aceitar prestar serviços para os não cooperados. Né? E qual é a diferença? Aí a gente tem a diferença que a aluna levantou, né? Ela falou em relação à diferença em relação ao lucro, não, ao custo, né? Da taxa administrativa. Isso. Então,
Uma das alunas colocou que não é somente o cooperado que pode usufruir e utilizar serviços prestados pela cooperativa. Outra pessoa que não faz parte da cooperativa pode também utilizar o serviço. A diferença é que os não cooperados pagam pelo serviço o preço normal que pagariam pelo mesmo serviço em uma empresa comum. Então, em relação ao preço, né? O preço em relação aos custos assim, da taxa administrativa, os custos do serviço prestado, né? Muito boa essa resposta da colega, da aluna, né? Que os não cooperados vão pagar por um preço maior, né? Os não cooperados vão pagar um preço maior. E também tem em relação às decisões, né? Que o cooperado, ele sempre vai ajudar a tomar decisões em relação ao futuro da cooperativa. E o não cooperado não vai ter esse direito de participar das decisões do futuro da cooperativa. Essa resposta que a gente construiu aqui durante a nossa interação não é a única resposta correta, a gente tem algumas argumentações de como responder isso de outra forma, mas para vocês terem uma ideia, né? Normalmente, então, as cooperativas podem decidir se elas vão estar abertas ou não às atividades em relação ao não cooperado poder ter relações comerciais com a cooperativa. Quer comentar as outras respostas? Não, acho que as outras a gente já apontou, né? Já verificou, né? Para que serve, qual a importância da taxa de administração em uma cooperativa, que era a última, né? Ela precisa para se manter, né? Para manter seus custos, né? A taxa de administração. E lá no final o que sobra, né? Enfim, aí a cooperativa pode decidir o que fazer com o que sobra. Acho que isso ficou bem claro. Gente, essa é a atividade que a gente tinha proposto para a aula de hoje e assim se inicia a nossa disciplina de operações de cooperativas. Espero que tenha sido muito útil para você. Retornamos na semana que vem com a nossa segunda aula. Ficamos com a nossa atividade de percurso para você realizar em casa. Desejamos uma boa semana e nos vemos semana que vem. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.